Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 28, versos 7 e 9. Assim diz a palavra do Senhor: Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Mais uma vez, a lei de Deus está em evidência e nós devemos dar a ela essa primazia, essa importância. E ela está em evidência como uma necessidade humana, de modo geral, falando das consequências de se abandonar essa lei. Porém, se você não deseja seguir as orientações divinas e suas leis, pelo menos tenha a hombridade de se tornar lei para si mesmo e não para os outros, para assim reter os seus impulsos e, quem sabe, gerar um ambiente agradável ao seu redor. O verso 7 nos lembra, mais uma vez, a importância da obediência à lei de Deus. É através dela que construímos uma boa reputação e alcançamos a verdadeira sabedoria, que na verdade é a prática do conhecimento que se adquire ao longo da nossa jornada. Conhecimento sem prática ficará esquecido. Eu creio que a lei de Deus escrita serve para nos lembrar aquilo que já sabemos, mas temos constantemente ignorado. E assim, acabamos ferindo a nossa própria consciência. Por isso, é importante saber que andar com pessoas de conduta vergonhosa é colocar em jogo a sabedoria e a reputação. Isso não é sábio e ainda envergonha a família, representada aqui pelo pai. Portanto, escolha pessoas para serem seus amigos que desejam sempre o melhor para você e não o pior. De modo intenso, o verso 9, ele enfatiza ainda mais que o abandono da lei faz com que até mesmo as orações sejam esquecidas na presença de Deus. Ele diz: se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Ou seja, orações feitas a Deus, mas que não são acompanhadas de uma vida coerente com a sua palavra, é detestável perante ele. Isso significa que uma conduta imprópria ou contrária ao que já sabemos ser correto nos impede de caminhar com Deus e desfrutar sua presença. É desejo dele caminhar conosco. Mas você tem esse mesmo desejo? Se você tem, como tem sido a sua conduta? Como tem sido o seu caminhar? Pois a nossa maneira de viver é que nos coloca lado a lado com o divino. Para ilustrar essa verdade, Provérbios 15, verso 8, nos diz: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos justos o agrada.
Orações e sacrifícios são inúteis diante de Deus quando não obedecemos à sua lei. Algumas pessoas nutrem em seu coração que indo no culto aos domingos já é suficiente. Cumpre o seu compromisso, aliviam sua consciência, mas continuam vivendo do mesmo modo. Que adianta? O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios ou daquele que vive uma vida incoerente. Ou seja, nossa devoção a Deus precisa expressar-se com atos e palavras que revelem o valor que damos à palavra de Deus. Como disse, eu creio que a palavra de Deus escrita serve para nos lembrar aquilo que já sabemos, mas temos constantemente ignorado. Provérbios 23, do 19 ao 21, nos diz: ouça, meu filho, e seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho. Hoje seria cerveja, ou pior ainda, o tal do copão, né? Então não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Ou seja, só pense em churrasco, só festejar. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Portanto, escolha pessoas para serem seus amigos que desejem sempre o melhor para você e não o pior. Pois quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Cuide para que seu caminhar com Deus não seja interrompido por alguns minutos de prazer. Seja sábio, pois tudo nessa vida passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre, caminhando com Ele. Que Deus te abençoe e te guarde em seu caminhar.